Profeta Isaías, capítulo 45, verso 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, estamos neste momento em culto, adorando e bendizendo o Teu nome. E agora, suplicamos para que a Tua palavra nos edifique, Tua palavra nos oriente, que saiamos daqui, Deus, alimentados pelo Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. No domingo passado, nós começamos a falar acerca do problema do mal. Diante de uma pandemia como essa que estamos enfrentando, alguns questionamentos começam a ser feitos nos corações dos membros da igreja, dos cristãos que seguem a Jesus, mas também questionamentos começam a surgir na mente daqueles que ainda não têm Jesus. E uma das perguntas que mais se faz é a respeito do problema do mal. Por que essa pandemia está acontecendo? Onde está o Deus bondoso, amoroso, que fez todas as coisas diante de um mal que afeta a todos? Nós falamos a respeito desse Deus bondoso no domingo passado e percebemos claramente que o nosso Deus é um Deus que ama. A Bíblia vai dizer que quando Deus cria o homem para um relacionamento de amor. Adão, Eva estavam livres. Eles eram livres para amar, porque só existe amor quando você tem a liberdade para não amar. Deus é tão bom que quando Ele cria o ser humano, Ele dá a esse ser humano a possibilidade de não amá-lo. No entanto, uma vez que o homem escolhe não amar a Deus, esse homem então escolhe por um caminho de maldade, de maldição. E foi exatamente isso que aconteceu. Os nossos primeiros pais escolhem por um caminho oposto àquele que Deus havia os convidado a viver, que era um relacionamento de amor e vida. Naturalmente, a consequência é morte, a consequência são sofrimentos que vão atingir tanto a nossa moralidade, como o nosso corpo, né? Nós, como seres humanos físicos. E aí, percebemos então que a maldade tomou toda a terra. Romanos 8 vai tratar sobre isso. Todos esses temas foram abordados no domingo passado. E aí percebemos que mesmo o homem optando por um caminho oposto àquele que Deus havia proposto para ele, Deus derrama bondade através do seu Filho Jesus, através do nosso Salvador. Ele é a manifestação clara do Deus que convida o homem para se reconciliar com Ele. Por isso Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O Salmo diz que a terra está cheia da bondade do Senhor, ou seja, o nosso Deus é um Deus bondoso. A Bíblia nos mostra isso com muita clareza, mas a pergunta continua: se Deus é bom, como vamos tratar de textos bíblicos como esse do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7? O texto ele nos mostra claramente que Deus, sendo um Deus bom, e sendo um Deus bom, Ele permite que o homem não o ame, e quando o homem não o ama, ou quando o homem escolhe romper-se com Deus, ele escolhe um caminho de morte, ele escolhe um caminho de maldição. Então a escolha do mal é uma escolha humana. Nós percebemos que Deus continua tendo controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Deus é plenamente bom, Deus é primariamente bom, Deus é essencialmente bom, unicamente bom. Deus é bondade plena. No entanto, o fato de Deus ser bom não significa que Ele não tem controle sobre o mal. Pelo contrário, a bondade de Deus faz com que Ele segure o mal, faz com que Ele impeça que o mal seja executado de maneira desenfreada. É a bondade de Deus que faz com que não sejamos consumidos. É isso que aprendemos na palavra do nosso Deus. E nós estamos então diante desse texto do profeta Isaías. Yahvé suscita um rei chamado Ciro
rei da Pérsia, para libertar o povo de Israel do império da Babilônia. Percebemos isso do capítulo 44 até o capítulo 47 aqui do livro do profeta Isaías. E é interessante, irmãos, que Ciro é saudado pelos profetas de Marduk. Marduk era o deus da Babilônia. E Ciro é saudado, é aclamado pelos profetas de Marduk. Isso é curioso, porque Ciro é de um exército opositor à Babilônia e de repente os profetas estão saudando um rei que está vindo para se impor sobre a nação da Babilônia. A resposta para essa pergunta, para esse questionamento, por que os profetas de Marduk saúdam a Ciro, é porque Ciro tinha uma estratégia política muito conhecida de nós brasileiros. Para garantir apoio popular, Ciro se aliava com as divindades de outros povos. E ele chega a dizer para os profetas de Marduk que ele é enviado do Deus da Babilônia para libertar e para governar sobre aquele povo. E Ciro, então, quando ele acolhe o Deus, claro, um Deus falso da Babilônia, ele cai na graça dos profetas, ele cai na graça daquela nação. Essa era uma estratégia que ele utilizava para dominar os outros povos. E aí, nós percebemos que essa mesma estratégia foi usada por Ciro para libertar Israel. Ciro se considera um comissionado pelo céu para fazer isso, como alguém que deseja tomar o poder, se manter no poder, utilizando as demais religiões para que o seu projeto seja bem sucedido. Isaías mostra que acima de Ciro e acima de todos os reis da terra existe um único Deus. No capítulo 44, verso 8, a parte B vai dizer: só há um Deus. E depois Isaías vai trabalhar que tudo mais é idolatria. Existe o Deus de Israel, os outros deuses que são feitos de pedaços de madeira. O profeta Isaías chega a ser irônico, do verso 9 ao verso 20 do capítulo 4, dizendo: é impressionante, vocês vão na floresta, recolhem ali uma madeira para queimar alguma coisa, para cozinhar, para poder se aquecer, e aí o que sobra da madeira, vocês fazem uma divindade, vocês adoram aquilo. Essa idolatria não leva a pessoa a lugar algum. E aí ele vai argumentar mais uma vez: o Deus de Israel é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que é capaz de usar os reis da terra para executar os seus propósitos. E é disso que Yahvé está falando. Yahvé, o Deus grande, o Deus poderoso, vai usar Ciro para libertar o povo do cativeiro da Babilônia. Isaías mostra então esse Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Ele reina sobre os reis que são bons, ele reina sobre os reis que são maus, ele reina sobre a terra, ele reina sobre os céus. O nosso Deus tem controle de todas as coisas. Olha o que diz o verso 24 do capítulo 44 de Isaías: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. O nosso Deus tem controle de tudo. Deus é soberano sobre o mal. Deus é soberano sobre o mal. É isso que esse texto vem nos ensinar. Mas isso não está oposto ao fato de que o nosso Deus é bom. Pelo contrário, a essência do nosso Deus é marcada pela bondade. Não há mal no ser de Deus, não há maldade em Deus. Deus é plenamente bom. No entanto, precisamos nos relembrar que a maldade é a opção do homem em ir no caminho oposto àquele que Deus estabeleceu para ele. Assim como aconteceram com os anjos nos céus. Quando esse homem era livre, quando os anjos eram livres para escolher, eles escolhem romper-se com Deus. Daí então nós temos o acesso tanto dos anjos, tanto dos homens, para com a maldade. Mas Deus controla essa maldade. É Deus quem domina sobre todos os anjos e sobre todos os demônios. É Deus quem domina sobre Satanás. É Deus quem domina sobre tudo o que acontece na terra.
Isso precisa trazer tranquilidade ao nosso coração. Esse texto confronta as visões dualistas da Pérsia. O zoroastrismo, fundado por Zaratustra, no livro sagrado Zend Aresta, vai dizer a respeito das duas divindades que havia na Babilônia. Uma divindade do bem, que era Ahura Mazda, e a divindade do mal, que era Arimã. E lá na Babilônia, essas divindades opostas, elas lutavam uma contra a outra para executar os seus propósitos. É interessante que isso é replicado depois na filosofia de Platão. Isso atinge a igreja primitiva ali no primeiro século, né? Esse dualismo de bem e mal. E olha, essa tensão, ela chega até nós nos nossos dias. Nós corremos o risco de criarmos na nossa mente uma realidade dualista, aonde dois deuses estão brigando, um para que o bem da terra aconteça e o outro tentando com a maldade impedir a proliferação do bem, e essas divindades estão em choque o tempo todo. Meus irmãos, essa teologia não é bíblica, essa teologia não encontra o seu fundamento no judaísmo, no cristianismo. Essa teologia era uma teologia dos povos pagãos, de uma filosofia pagã. Na verdade, o que nós aprendemos em toda a Escritura é que nós temos um Deus que domina sobre tudo e sobre todos, e um Deus também que aplaca o mal, um Deus que tem as rédeas e o controle de todo o universo. Isaías então vai combater esse dualismo, dizendo que a ação de Deus é soberana sobre todas as coisas. O império das trevas não age de maneira livre e desgovernada, como afirmou o rabino Kushner, que disse que Deus faz o bem, o mal vem da causalidade, vem do acaso. Não, o mal não vem do acaso. A opção do homem, a opção de anjos de se romper com Deus, não fez com que Deus perdesse o controle de tudo isso. Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso, ainda existe humanidade, porque Deus tem propósito, porque Deus é bom, porque é Deus quem sustenta, porque é Deus quem governa. Quando entramos na teologia desse texto, nós percebemos que ele usa um recurso chamado de merismo. É um conjunto de partes que representa o todo. O paralelismo, que era um recurso da poesia hebraica, sinonímico aqui, luz e trevas, bem e mal, revelam a soberania divina sobre todos os eventos da história. O que Deus está querendo dizer aqui dentro do contexto, e vale a pena você ler o contexto para entender esse versículo, é muito perigoso você tirar esse versículo do seu contexto e afirmar que Deus cria o mal. É que o mal ele tem origem em Deus. É uma interpretação muito arriscada, porque o mal não tem origem na essência de Deus. O mal, volto a dizer, é uma opção tanto do homem como dos anjos, criaturas que estavam no estado de liberdade de escolher um caminho oposto a Deus. E por que Deus oferece esse caminho oposto? Porque Deus ama. Deus ama. E se Deus ama, Deus tem que dar a essas criaturas a possibilidade de não amá-lo, porque senão essas criaturas amam de maneira obrigada, e amor obrigado não é amor, você não tem a opção de não amar. Então Deus cria a opção, tanto dos anjos como do próprio homem, os nossos primeiros pais, de não amá-lo, e eles então optam por esse caminho, eles rompem com Deus, com o nosso Deus, e aí nós então entendemos claramente, através desse texto, que o que Deus está querendo dizer é que ele permitiu o cativeiro para Israel. E o que era isso? Uma disciplina que doía. Para Israel era um mal. Esse mesmo Deus é o Deus que providencia a libertação agora, através do rei Ciro. Ou seja, ele é o Deus que promove a paz. O que Deus está querendo dizer para Israel naquele momento, e o que Deus está querendo dizer para nós hoje, é que ele controla todas as coisas. Ou seja, essa pandemia está no controle completo do Deus soberano, e isso precisa trazer tranquilidade aos nossos corações. Nenhum mal executado na terra
está fora do controle de Deus. E aí você precisa entender que o fato de estar no controle de Deus não significa que Deus é o autor de tais coisas. Nós, homens, é que executamos. Nós, homens, é que optamos por esse caminho. E também somos nós, homens, que vamos sofrer as consequências dele. A palavra usada aqui para dizer que é Deus quem cria, o verbo criar é o verbo bará. Esse verbo acontece, ele se repete na Bíblia por 54 vezes. E ele significa várias coisas. Ele é um dos primeiros verbos utilizados nas Sagradas Escrituras, porque ele está lá em Gênesis 1:1. No princípio criou. Criou ali é bará. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse verbo bará, ele significa atividade criadora de Deus. Muito cuidado. Se você falar assim, aí, está vendo? Deus criou todas as coisas, assim como Ele criou todas as coisas, Ele criou o mal. Não. O verbo bará também tem outros significados. Ele pode significar formação de novas dimensões, ele pode significar promoção de transformação, e ele também pode significar eventos salvíficos. Então, o nosso Deus, quando Ele intervém na história, essa intervenção divina também pode ser compreendida como bará. E aí essa palavra que já tratamos no domingo passado, rá, que é mal, maldição. O texto então vai dizer que é Deus quem cria o rá, bará, né? o verbo criar, e rá, o mal. Ma aqui, essa palavra, o rá, a palavra rá no hebraico, aparece 663 vezes em toda a Bíblia. Ela é usada para tratar de uma pessoa que é má, de uma situação indesejável ou triste, de uma impiedade, calamidade e adversidade. Então, essa é uma palavra que abrange várias realidades acerca do mal. Nós podemos então entender através desse texto, é que Deus, Ele permite o mal para executar os seus propósitos. E não é difícil você perceber isso nas Sagradas Escrituras. Ele é o Deus que endureceu o coração de Faraó. Ele é o Deus que permitiu a provação sobre Jó. Quando Satanás quer tocar em Jó, ele precisa da aprovação divina. Ele é o Deus que permitiu que o espinho na carne de Paulo, o mensageiro de Satanás, fosse colocado. Ele é o Deus que permitiu a perseguição da igreja. No entanto, nós aprendemos que tudo isso tem um propósito. Podemos não entender o propósito, podemos não acessar o propósito, mas Deus tem propósito sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento. Faraó libertou o povo. Jó elevou sobremaneira o seu conceito de piedade. Paulo se manteve humilde. A igreja se espalhou proclamando as boas novas de salvação por causa da perseguição. Ou seja, o nosso Deus, Ele permite o sofrimento, mas Ele tem controle sobre esse sofrimento. Por isso a palavra de Deus também vai afirmar que Ele não vai permitir nenhum mal sobre nós, que seja além das nossas forças. A palavra de Deus também vai nos ensinar que Ele envia o seu Espírito Santo para nos ajudar diante das adversidades. Mas assim como o pai, assim como uma mãe que ama os seus filhos, muitas vezes precisam discipliná-los. E para um filho, muitas vezes essa disciplina pode ser interpretada como uma ação maldosa. Mas os pais fazem isso porque amam. Os pais fazem isso para corrigir os seus filhos. Imagine um pai e uma mãe que entende com um conceito de bondade que pode deixar os seus filhos fazer o que quiser, sem qualquer tipo de disciplina. Da mesma forma o nosso Deus. O fato dele nos amar e o fato dele ser bom não significa que Ele vai deixar a gente fazer tudo, que Ele vai permitir que a gente tenha uma vida sem qualquer problema, sem qualquer adversidade. Deus tem propósito no sofrimento. Nos próximos domingos, nós trataremos especificamente quais são os propósitos de Deus com a adversidade, mas é importante você entender aqui, que o Deus que é bom, o Deus que é soberano,
O Deus que reina sobre tudo e sobre todos, Ele também é um Deus justo. Ele é um Deus justo e Ele conhece a impiedade dessa nação. Ele conhece a impiedade dessa cidade e Ele conhece o desprezo do mundo para com Ele. Por isso Ele pode sim derramar do seu juízo sobre a terra. Daniel capítulo 9, verso 14 vai dizer: por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz no passado. O nosso Deus é justo e muitas vezes Ele permite que situações adversas sobrevenham sobre a terra e sobre nós também. Sobre a terra para manifestar o seu juízo e sobre a igreja para manifestar a sua disciplina. Quando você tiver dúvida da bondade de Deus, lembre-se do Cristo que se fez maldição em nosso lugar. Nosso Deus é bom, e para você entender isso, você precisa olhar para o preço que Ele pagou para trazer você de volta para casa. O preço que Ele pagou para que você tornasse a ter comunhão com Ele. E o preço foi o sangue do seu único Filho Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Nunca duvide da bondade de Deus. É essa bondade que faz com que Ele aplaque o mal, para que o mal não venha sobre nós de maneira descontrolada. Quero concluir esse sermão. A teologia da prosperidade vai dizer que a fé fica impedida pela ideia de propósito no sofrimento. T.L. Osborne, ele diz isso. Esse negócio de fé, se você falar que Deus tem propósito no sofrimento, você vai impedir a sua fé de agir. O que nós aprendemos na Bíblia é que a fé verdadeira produz confiança no soberano propósito de Deus. Os acontecimentos maus, eles podem não fazer sentido. A gente pode não entender agora por que Deus está nos isolando em nossas casas, por que Deus está permitindo essa pandemia, ceifando tantas vidas. Nós podemos não compreender no momento, mas precisamos ter em nossas mentes: tudo isso está no controle do Deus soberano, porque Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus, sobre o que acontece de ruim aqui na terra, como também sobre o que acontece de bom. Que desespero crer que o acaso é o Senhor do sofrimento. Aqueles que se apegam a essa doutrina: não, o sofrimento é uma causalidade. Que desespero. Nós cremos que o sofrimento no mundo é controlado, direcionado por um Deus que é essencialmente, plenamente, primariamente e unicamente bom. E é por isso que nós descansamos os nossos corações, porque a bondade faz parte do caráter de Deus. Nós não cremos no dualismo, nem da Babilônia, nem platônico. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele manda em tudo. A justiça, o amor, a misericórdia de Deus orienta as ações dEle e torna a terra cheia da sua bondade, apesar da opção do homem pelo pecado, pela morte e pelo mal. Deus manifesta a sua bondade. E a bondade de Deus é manifestada de uma maneira muito especial através do seu Filho Jesus Cristo. Se você ainda não o conhece, talvez essa pandemia veio como um meio de Deus para fazer com que você se achegasse a esse Jesus. Ele é a nossa única esperança. Ele é o único caminho, porque Ele tomou sobre Ele a maldição que deveria recair sobre nós. Ele veio nos dar esperança de uma vida que vai além dessa terra, mergulhada no mal, e que gera como consequência uma morte. Ele nos tira dessa realidade, Ele nos transporta para o reino de vida e vida eterna. A nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso sustento está no nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode encher os nossos corações de alegria num momento tão difícil, pela certeza que nós temos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é bom, Deus nos ama, e tudo isso foi manifestado no seu Filho Jesus. Que esse Jesus continue sendo glorificado nas nossas vidas em todas as circunstâncias.
Que Deus abençoe você. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado pelo tempo que temos aqui para adorar o Teu nome e aprender um pouco mais da Tua palavra. O Senhor é bom. A maldade, ela vem como consequência de uma opção humana de romper-se com o Senhor. Mas mesmo assim, o Teu amor vem até nós através de Jesus e nos convida para voltar para casa. Nos convida para reconectarmos com o Senhor, porque Jesus toma sobre Ele a nossa maldição. Obrigado, Deus. Louvado, bendito, glorificado seja o Teu nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Se porventura, Deus, tem alguém que está acompanhando esse sermão e que ainda não experimentou a fé em Jesus, que o Senhor se revele a essa pessoa com o Teu Espírito e que ela possa experimentar da vida que só Jesus dá. Que o Senhor possa, Deus, diante de uma situação tão delicada na nossa cidade, no nosso país, no mundo, que pessoas possam recorrer a Ti como sendo a única saída para as suas vidas, porque muitos deuses do nosso século estão estremecidos, caindo por terra. Que Jesus se levante como o único Senhor e Deus no coração de muitos. Essa é a nossa oração e nós fazemos no nome dEle, o nosso mediador. Que Ele seja glorificado, que Ele seja honrado para sempre. Amém e amém.